Olá, pessoal, eu sou a Dani Moraes e hoje nós estamos aqui para inaugurar o Pode Mais com Dani Moraes. Esse é um novo projeto que nós estamos fazendo em parceria com a agência Boss. Nós vamos falar sobre brand, relacionamento, jornada do cliente, experience. Nós vamos trazer muita novidade para o mercado de empreendedores, empresários. Acompanhem. E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa, muito feliz que a professora Ana Pita aceitou. Então, eu quero agradecer, professora Pita, por estar aqui conosco. Obrigada. Você prefere que eu te chame como? De professora Pita, Ana Olha, Pita? pode me chamar de Pita só. Tá Vamos tudo lá. certo. Então, Pita, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente você ter aceitado. Eu vim aqui especialmente, gente, de Brasília para entrevistá-la. E eu sinto muito honrada, porque ela foi minha professora na minha pós de design emocional. Ela me deu aula de Brand Innovation. E eu gostaria que ela se apresentasse para nós. Bom, eu também, antes de qualquer coisa, quero agradecer, Dani, o teu convite. Além do prazer, é uma grande honra, né? Ter sido convidada para abrir, né? Primeiro episódio, primeiro tema, enfim, como vocês queiram chamar aí. E ser uma professora lembrada, né? Que é o mais bacana. Demais, né? O mais legal. Bom, eu sou Ana Lúcia Campos Pita. As pessoas me chamam de Ana Pita ou simplesmente de Pita. Para quem é aqui de São Paulo, mas também para quem não é de São Paulo, eu já quero logo falando uma coisa. Apesar da coincidência, é só coincidência. Parentesco algum Nenhum, né? Com o falecido prefeito de São Paulo, tá? Mesmo porque o meu Pita, ele tem um T só. Eu achava que tinha um parentesco. Tinha, né? Muita gente pensa, muita gente. Mas não, é Ana Pita ou simplesmente Pita e nada de prefeito. Bom, o que a Pita faz? Eu sou professora, não é? E muito não boa, por sinal. Muito obrigada. Não é assim uma professora que deu errado em alguma coisa e aí eu resolvi ser professora. É professora por paixão, professora por opção. É o que eu amo fazer, eu sempre fiz. Eu até brinco, porque agora na internet tem aquela coisa de professor raiz, professor Nutella, entrevistador raiz, entrevistador Nutella. Eu sou professora raiz, eu fiz lá atrás magistério, então fui professora de maternal, pré-escola. Nossa, então você realmente foi passada no fogo, né? No fogo. E hoje eu brinco com vocês da pós, né, dizendo que atualmente eu dou aula para um maternal mais evoluído. Porque os meus alunos são alunos só da pós-graduação. Atualmente eu dou aula em 3 universidades aqui, a Belas Artes, na qual eu fui sua professora, na FAAP e no IBMEC, não é? E fora isso, eu sou uma professora que também dá umas voltinhas no mundo corporativo. Então, com palestras, workshops, treinamentos e trabalho aí no Brasil e fora do Brasil também. E grandes marcas, né? Grandes marcas, ainda bem. Grandes clientes. É, isso mesmo. O que eu gosto mais de falar mesmo, Dani, na verdade, é que uma coisa eu aprendi com os meus professores. Eu tive grandes professores, né? Que a gente só consegue ensinar quando a gente tem a certeza que aprende. Isso é verdade. Então, o que eu gosto de dizer quando eu me apresento é que eu sou uma história em construção. Claro que eu trago a minha experiência, eu trago as minhas leituras, a vivência nas empresas, a vivência com os alunos, todos esses anos em sala de aula, mas eu quero aprender muito, eu levo muito, tanto dos meus alunos, que são queridos para mim, como das pessoas que eu encontro nas empresas e se tornam amigos. Exatamente. Porque ensinar é isso, você ensina, mas também aprende exatamente, muito, né? E gera essa construção. Exatamente. E a minha formação é uma formação na área de comunicação. Então, eu tenho aí eu comecei fazendo letras, né? Fiz letras, depois fiz filosofia, fui aluna do Cortella. Que hoje eu tenho a honra de poder dividir com ele o mesmo palco, né? E você tem muito esse quê de comunicação, né? A gente já participou de congressos, assim, e eu falei, nossa, professor, que honra, né? Ele não me chama mais de professor aqui, né? E então tem essa coisa que vem das letras, que vem da filosofia, que eu gosto muito. Aí eu fiz esses lato sensu, fiz 4, fiz em Portugal, porque eu morei lá um tempo também. Legal. Depois mergulhei no mestrado e no doutorado aí em comunicação e semiótica, essa é a minha área de formação. E como é que você chegou na área de brand? Na verdade, vamos até falar aqui que o nosso tema hoje é sobre o Customer Experience e Brand.
menos do... Menos do mais do menos. Não, e a gente falou tudo agora. Chega do mais do mesmo. Isso Ou mesmo. menos do mais do mesmo. Na verdade, o que a gente quer dizer aqui é inovação, né? Exatamente. A gente precisa realmente trazer inovação para o mercado, porque o mercado ele tem pensado somente em seguir algo em série. Então, a ideia é a gente trazer aqui assuntos que fazem com que as empresas realmente melhorem na questão de atendimento, comecem a olhar o cliente com outro olhar. É isso né? mesmo. Por isso que essa combinação desses assuntos, né, do branding com o customer experience, dá um belo match, né? Dá um belo casamento. Porque você tem hoje no branding o que a gente chama de Branding Innovation, que foi inclusive a disciplina que eu ministrei lá no seu curso. É fantástica, por sinal. Que é um pouco mais do que a gestão da marca, mas é a gestão da marca com esse olhar para a inovação. E aí é lógico que a era da experiência interfere bastante. Né? Vamos situar o pessoal, vamos começar do começo. O que é brand? Muito bem. Então, bom, essa é uma palavra bonita, as pessoas gostam, Está usando muito agora, né? Todo mundo hoje está falando demais sobre brand. Na verdade, as duas expressões, né? Tanto branding como customer experience são duas expressões, duas palavras que estão aí na crista da onda. A gente só tem que tomar cuidado, porque quando as coisas elas viram muito moda, elas acabam sendo sucateadas, né? Então, aí você tem... Todo mundo fala sobre o assunto, todo mundo entende sobre o assunto. Todo mundo domina, mas não entende nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, vamos lá, responder a tua pergunta. O que é o branding, né? Esse nome tão pomposo. Branding nada mais é do que a gestão estratégica da marca. Quando você resolve, né? Eu vou colocar como o teu pode mais aqui. Eu vou colocar no mercado uma marca. Quando você começa a pensar nessa marca... na marca, nos produtos que ela vai oferecer, você já está fazendo branding, ou pelo menos já deveria, não é? Então, essa gestão da marca, que é branding, ela começa no antes da marca nascer, eu diria que é a concepção da marca, durante toda a existência, toda a vida, né, da marca, até que ela desapareça ou não do mercado. Então, quando ela não aparece, o branding, a gestão da marca, ela vai permanecer em atividade o tempo todo, não é? Mas o que a gente observa hoje no mercado é que muita gente não faz brand. Muitos começam empresas, e a grande maioria, a gente pode até assim dizer, né? Que a grande maioria realmente não pensa no brand. Por isso que as que fazem acabam esmagando as que não fazem. Exatamente. Que uma coisa que eu comento muito com vocês em aula e nos treinamentos que eu faço, o difícil não é você chegar ao topo. É você se ficar permanecer. Lá. Exatamente. Não é? E é aí que o branding faz toda a diferença. Porque quando você faz toda a gestão da marca, você tem esse olhar para o antes, que é a criação, a construção, o durante, que é o momento que você oferece, que você entra em contato, e aí a comunicação se torna a cereja do bolo. E você tinha perguntado, né, como que eu cheguei ao branding? Foi justamente por isso, porque a minha formação é comunicação e semiótica, e a semiótica faz parte dessa, tanto da primeira fase, que é a fase da criação, como esse período, né, de comunicação, de amadurecimento da marca. Mas o branding também vai para o pós, né? Que é o que você oferece depois. E é aí que tem a ver com o Customer Experience. Né? O branding ele entrou na minha vida também dessa forma. Como eu fazia muitos projetos para empresas, eu precisava entender realmente de marcas. Porque como que eu vou projetar um espaço? Como que eu vou criar um espaço se eu não sei qual é a marca? As cores influenciam demais. O espaço em si, quem é o cliente? Como que esse cliente se comporta? Como que eu vou atingir esse cliente? Então, eu comecei a estudar brand justamente para poder projetar espaços melhores. Isso mesmo. Então, o brand entrou na minha vida dessa forma também. Então, eu comecei a estudar, comecei a me apaixonar e foi aí que o design emocional entrou. E eu acho fantástico. Mas o que eu observo no mercado, quando a gente vai para algumas consultorias, é que as pessoas não têm marca. Né? Eles têm negócios. O que eu observo é que realmente as pessoas têm negócios, mas não têm uma logo, não tem uma estética, não pensam na identidade.
eles não têm nada, nem a questão do atendimento em si, não tem um padrão. Então, eles não têm essa comunicação muito Eles não definida. fazem um trabalho de branding, na verdade. Sim. Eles vão pipocando, dependendo do momento, eles vão pipocando. Então, assim, vai gerar a marca, né? Então, vai fazer com que ela venha, né? Ela apareça, ela nasça. Aí faz o quê? Pensa no nome, pensa num desenhinho, numa cor e etc. Quando você não faz isso a partir de um trabalho de branding, você simplesmente decide que o nome vai ser Pluque, que a cor vai ser rosa e que não sei o quê, aí já começam os problemas. Né? Porque o trabalho de branding, ele começa nos 2 pilares do branding. Que é... Não, primeiro você tem que fazer, antes até de você pensar nas formas de comunicação e tudo mais, você faz a segmentação. Então, você se pergunta, qual é o público que eu quero atingir? Porque aí, quando você pensa em cor, em logo, em nome e em formas de comunicação, é para esse público que você segmentou. Exatamente. Então, por isso que a gente diz os 2 pilares, que é a segmentação, você escolhe, você decide qual é o seu público, porque não dá para ser tudo para todos ao mesmo tempo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Não vende para ninguém. Não atinge ninguém. E aí você tem como fazer o segundo pilar, que é o posicionamento. Então, você, quem é teu público, você firma isso, você decide isso, e aí você se posiciona. E aí posicionar começa. Vem escolher a cor adequada para aquele público. E aí, embora muita gente não use a palavra certa, o que as marcas estão fazendo, ou quem trabalha com branding está fazendo, é trazer a semiótica da marca. Porque a escolha da cor, a escolha do nome, aí tem tudo a ver com semiótica. Você poderia explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que significa semiótica? Porque muita gente vai ouvir e vai achar que isso é uma ciência, né? O que é uma semiótica? É de óculos, né? É de alguma coisa? Então, você poderia explicar para eles o que é semiótica? Na verdade, é uma ciência, só que é uma ciência humana, né? A semiótica, ela é uma área de estudo dentro da comunicação. Então, quem vai mergulhar, né? Quem vai ficar voltado para esse mundo da comunicação, quem vai se especializar em comunicação, obrigatoriamente estuda semiótica. E a semiótica, ela estuda o quê? Tudo aquilo que nós humanos criamos para nos comunicar. Tudo mesmo, todos os elementos. Então, uma palavra, um gesto, uma cor, um som, um cheiro. E a semiótica chama esses elementos de signos. Os signos da comunicação. Que está atrelado também à sensorial, né? O Exatamente. Sensorial. Cheiro, isso mesmo. E por que isso interfere na comunicação e interfere no branding? Porque quanto mais fortes forem os signos que você escolher para representar a sua marca ou para se comunicar com o seu público, mais longe você vai, mais poderosa fica a tua comunicação, mais poderosa mais envolvente, fica a sua marca. Porque quando a gente consegue envolver a pessoa, o cliente, em todos esses sentidos, a gente realmente finaliza na venda. Exatamente. A gente pode faz citar, um encantamento, né? A gente pode citar aqui aquela marca, porque esse ano ela ganhou pelo 10º ano consecutivo o primeiro lugar da marca mais conhecida no planeta. Não estou falando da mais valiosa, tá? Mas como marca, mas a mais conhecida, que é a Coca-Cola. Não é? A Coca-Cola, ela encanta, criou, né, um signo poderosíssimo, que é mundialmente conhecido, e até quem não gosta de Coca-Cola fala da Coca-Cola, né? E é o mesmo nome, né? Exatamente. Não é traduzido. É igual, é a mesma coisa, aí tem toda uma questão do estudo das cores, a fonte, tudo. Aí já é o branding, né? Como que eles trabalham com tudo isso. Então, isso é muito forte mesmo. Tem uma coisa legal, eu gosto muito de contar essa historinha, que é assim, quando você chega no aeroporto aqui de São Paulo, Internacional Cumbica, você desce para o estacionamento, eles puseram um painel de aço escovado, então ele é cinza, não tem nada vermelho e branco, mas eles puseram uma coisa que é muito mais forte que o vermelho e branco, que é o molde vazado, né? O contorno da garrafa da Coca-Cola. Que top. Não está escrito Coca-Cola em lugar algum, porque não precisa, mas já embaixo comunica, né? Tá escrito assim, agora pense numa marca.
A Dolly Não que me precisavam perdoe, nem mas ler essa mesmo frase, que, né? mesmo que você goste de Dolly, você não vai pensar em Não. Dolly, né? Não Não, tem todos como. vão pensar na Coca-Cola. Exatamente. Automaticamente. Mas aí só um signo poderoso consegue essa comunicação e consegue essa comunicação porque o trabalho de branding, o trabalho de gestão da marca, então lá atrás a segmentação. E o símbolo O que dela que é muito forte, né? Exatamente. O que que atrai esse público que eu quero atingir? O que que convence? O que que encanta? Isso Às é vezes o branding. símbolo é mais forte que o próprio nome, como a Sim. Nike. Né? A Aham. Nike, se a pessoa vê, ela já sabe que é a Nike. A Coca-Cola da mesma forma, o formato da garrafa. Uhum. Né? Então, às vezes, o símbolo já vem, É isso mesmo. antecipa. Tem um outro painel que é muito legal e assim um exercício de branding incrível, que é a Mercedes aqui em São Paulo também. Sim. Quando você sai da estrada, assim, entra para São Bernardo, para a fábrica da Mercedes, tem o prédio que eles chamam de prédio da estrela, que tem a estrelona lá em cima, e aí bem na entradinha eles puseram um painel, fundo preto, a estrela prata no meio, e aí é Mercedes engraçado. total. Não precisa, e não tá escrito Mercedes em lugar Nem algum, precisa. mas embaixo da estrela tá escrito assim, ou você tem, ou você quer. Choque, E não adianta né? você pensar, eu tô tão feliz com o meu... bababá. É o sonho de consumo Né? mesmo. E Exatamente. quem realmente tem, ostenta. Exatamente. Né? E aí, ainda dentro da tua pergunta, o que que é branding? O branding é essa gestão que vai pensar em todos esses detalhes fundamentais para colocar a marca na cabeça e no coração do consumidor. Essa conexão, né? Exatamente, porque a marca poderosa não é a marca que mais vende. Sim. É a marca que está na cabeça, que está no coração das pessoas. Que cria E comunidade, é isso que o né? branding, exatamente, é isso Porque que o cria branding uma faz. legião de fãs. Porque, por exemplo, da Coca-Cola mesmo, se você chega em um evento, alguma coisa, as pessoas vão pedir entre uma outra marca e outra, vai ser Coca-Cola. Coca-Cola. E pode fazer o que quiser. Pode fazer aqueles vídeos que coloca barata dentro da lata, o ratinho não sei aonde. São fãs. Não derruba. Fidelizados. Igual Não a derruba. Apple, Uhum. igual essas marcas que realmente eles já criaram a comunidade. Essas duas, elas estão aqui. Quando a gente fala de branding, há vários exemplos, tá, que a gente pode falar aqui, mas esses dois exemplos são muito fortes, porque a Coca-Cola, como eu disse, 10 anos consecutivos, aí como a marca mais conhecida, o signo mais conhecido no planeta. E a Apple, que é a marca mais valiosa, e aí sim a gente tem uma marca que bateu a casa de 3,8 trilhões de dólares. Nenhuma marca tem esse valor. Não é a que mais vende sempre. Às vezes a concorrência Samsung vende mais. Consegue, né? Só que você não escuta a pessoa falando. Por exemplo, nós estamos aqui com os nossos celulares. Nós não estamos com nossos celulares. Nós estamos com nossos iPhones, não é? Sim. Então você ouve o pessoal, pega meu iPhone ali na bolsa. Ai, cadê meu iPhone que eu vou tirar uma foto? Mas você não ouve ninguém falando, cadê meu Samsung Galaxy que eu vou tirar uma foto? Não. Não é? Então a marca poderosa, e por isso a Apple é a mais valiosa, porque ela tá na cabeça, ela tá no Exatamente. coração. E é o que faz o cara ir pra fila, debaixo de neve, para comprar um produto que ele podia comprar uma semana depois, que é o mesmo produto. Mas ele quer ter o prazer de dizer, comprei no primeiro dia. Esse é o sonho de todas as empresas. É o sonho. Mas É tem que alcançar. trabalhar para isso. Tem que né? trabalhar para isso. Exatamente. Mas tem você que acha trabalhar que pra as isso. empresas pensam dessa forma? As empresas conhecem o brand? Elas entendem de brand? Ou elas não valorizam o brand? Não, elas conhecem. O que acontece é o seguinte. Todo mundo, quando vai criar, você tem pode ser uma empresa pequena, tá? Então aí você e mais alguém, enfim. Mas você tem empresas que começam aí com sócios e tudo mais. Todo mundo sabe que precisa fazer essa Uma construção né? da marca. E aí, muitas vezes, chamam um profissional de branding. O que acontece também é que as pessoas acabam só pensando, não todas as marcas, mas muitas, pensam muito na tal publicidade e propaganda. Isso não é branding, né? É publicidade e propaganda. E não adianta você fazer publicidade e propaganda se você não está trabalhando a gestão. Branding é a gestão da marca, né? Então, elas sabem que isso existe, elas conhecem, elas sabem o valor. Muitas não sabem a fundo,
Então, não conhecem a fundo o que é o branding, como fazer, quais os profissionais que você vai contratar para que eles possam te ajudar nesse trabalho de gerenciar branding. isso, Porque você né? vai ter aquele profissional que vai fazer a segmentação, você vai ter o profissional que depois vai fazer o posicionamento, e aí entra a comunicação, aí entra a publicidade e propaganda. Você vai ter o pessoal de comercial, que tem que estar muito alinhado com tudo isso. Então, aí você vai desenvolvendo. Então, saber que existe uma necessidade de gestão de marca, as marcas, as empresas sabem. O que acontece é que muitas sabem superficialmente, e aí vão naquela coisa do ensaio e erro, e é por isso que elas não Vão saem do mesmo testando, lugar. E outras, às vezes, até largam de lado, né? Às vezes Fazem. dão uma sorte de começar num boom, né? Vamos pegar uma coisa que aconteceu aí, que todo mundo, acredito, vai lembrar, que é as paletas mexicanas. Sim. Né? Aquele picolé Aquele lá. picolé. Virou uma moda, todo mundo, qualquer esquina, qualquer lugar que você ia, tinha paleta mexicana, Mas paleta quando mexicana. nasceu era caro, era algo até sofisticado, gourmet. Mas a grande maioria não fez branding. Não. Abriu uma portinha e morreu, acabou, sumiu, desapareceu. Verdade. Né? Então, muitas começam assim, de qualquer jeito, começam no ensaio e erro. Vai pelo produto. Exatamente. Eles, na verdade, não pensam na marca. Eu penso no momento que eu crio um Exatamente. produto e cria um nicho para vender o produto. Ou então elas têm um pensamento muito equivocado, que é, eu não vou gastar dinheiro com isso, porque aí muitas enxergam como perfumaria. Né? Eu não vou gastar Como dinheiro custo, com isso, né? que é perfumaria. Não, isso não é perfumaria. Isso é a construção da sua marca. Exatamente, identidade. Né? E aí elas ficam só pensando, o que a Apple fez? O que a Disney Como que fez? eles chegaram lá? Né? Por que chegaram lá? Investiu. E muito. Investiu em muito. E estudos, né? Muito estudo, muita capacitação análise. de profissional. Exatamente. E tudo mais. E é importante hoje também o Customer Experience Isso. entrar. Porque não adianta você ter essa gestão de marca, mas se você se atrai para sua marca, mas aí quando chega na sua marca tem uma péssima experiência. Exatamente. Porque hoje, o cliente, hoje a gente está na era da experiência. Tá? Então, também é uma outra coisa, como eu disse, cuidado, tá virando modinha. Então, tem que procurar profissional sério para falar sobre isso, para trabalhar com isso. Estuda a fundo. Exatamente. E entender, em primeiro lugar, que o que é isso? É um cliente que hoje ele tem voz e força. Então, ele não vai mais só lá no atendimento ao consumidor, chora um pouco, faz escândalo, não. Hoje ele tem grava, o poder nas mãos. Ele grava, ele filma, ele posta e ele destrói uma marca, uma empresa em segundos. Isso não é? É verdade. Então, hoje a gente tem que saber que esse cliente... o cliente, você está querendo dizer que então ele tem sempre razão? Também vamos tirar isso da cabeça. Não, ele não tem sempre razão, mas ele é a razão. Sem o cliente a gente não vive. Né? Então, se ele tem voz, se ele tem força, ele quer ser ouvido. Exatamente. E por que ele quer ser ouvido? Porque o cliente hoje, ele não procura o produto. Ele procura, e é por isso que chama experiência, ele procura a experiência. Mas é mesmo. Que é a jornada toda. Tá? Então, ele não quer só saber se o produto funciona. Ele quer saber como ele vai ser atendido, quais os canais que a marca ou a empresa tem para atender, como que vai ser entregue, o pós. O pós, que é o mais importante, que é onde as empresas falham. Exatamente. Né? Exatamente. Perguntar, atender, trocar, ter acesso. Porque às vezes você compra muitos produtos, não tem acesso, problema, você não fala com ninguém. Você não consegue falar com ninguém, você não consegue devolver, você não consegue fazer nenhuma reclamação, não tem canais de reclamação. Exatamente. Não existe ouvidoria. Não tem nada. Então, aí o que as pessoas usam? O poder de ficar nas mãos. Vai para o Reclame Aqui, vai para a rede social, divulga. E acaba com a empresa. Acabou. Do mesmo jeito que acontece o contrário. Quando você faz um trabalho de branding, né, de construção de marca, de gestão dessa marca, e aí você pensou na segmentação, você pensou no posicionamento você escolheu a comunicação adequada para este público, para oferecer esta experiência, porque é a comunicação que vai fazer a conexão, né? Exatamente. Que vai criar esse elo com o público. E isso tudo, a gente pode dizer que o conjunto grandão é o branding, tudo isso está ali dentro do conjunto de branding. Por isso que eu disse, não é uma perfumaria, né? É um trabalho muito sério, muito importante para uma marca. Não é simplesmente escolher um cheiro. Exatamente. Primeiro, o cheiro vai ser produzido para aquela marca. Exatamente. Né? Quais são os tipos de cliente que vai usar e que eles gostam. Exatamente. Essa é a investigação que falta. Exatamente. O que eu percebo é que muitas empresas acham que isso aí é um custo
que é balela, que não funciona. Não vou gastar com isso. Deixa eu crescer, né? Depois eu vou... Mas você não cresce sem isso, essa é a questão. Não. Ou então você cresce um pouco porque tá numa onda, com uma paleta mexicana, Mas não se e estabiliza. morre na praia, né? Morre na praia. E isso tem que ser construído, Tem que eu que ser penso, porque construído. não é uma coisa que você fez, acabou. Exatamente. Não, você tem que ir se adaptando. Porque aí vem Nós somos- o segundo ponto, né? Que é o posicionamento. E aí, na hora que você se posiciona para esse público. Sim. Então, é o canal de comunicação. Por Ouvir exemplo, o cliente. hoje, tecnologia. Só que nós temos pessoas que não têm acesso à tecnologia. Então, se o teu público é esse... Não adianta você fazer um site lindo, maravilhoso, eles não vão ter acesso. Não. Então é isso. Aí você está no branding também, que é o posicionamento. Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou chegar até lá? O que eu vou oferecer, né? Quando a gente pensa no branding de luxo, as marcas de luxo trabalham muito bem o branding. Demais, Né? demais. Então, se é um mercado que trabalha muito bem o branding e o customer experience, é o mercado de luxo. Porque desde sempre, o público do mercado de luxo, ele não está nem aí com preço. Ele quer viver valor. a experiência. Exatamente. Ele quer ser tratado valor. como um cliente único, exclusivo. Exatamente. Ele está levando uma peça exclusiva. E o que eu percebo também é que muitas empresas não fazem o estudo do cliente, fazem o estudo do produto. E aí que Não entra funciona. o erro, né? Não Porque às funciona. vezes você cria produtos que o mercado não está pronto para comprar, Não. nem para consumir. Não, E aí- eu vou deixar uma dica pro teu público, que é a seguinte, esse é um filme antigo. Foi um dos primeiros filmes do Tom Hanks. Ele nem sonhava em ter os 2 Oscars que ele tem em casa. Ele era um menino quando ele fez esse filme. Mas é um filme fácil de encontrar, tá no streaming, vocês encontram. É filme de sessão da tarde, que é o Quero Ser Grande. Título original em inglês é Big. E é uma história muito legal, porque assim, ele começa o filme, ele é um menino, um adolescente. E o sonho de todo adolescente é, quero ser grande, quero Sim. crescer, né? Quero fazer 18 anos, quero mandar na minha vida. E ele vai para um parque, eu não vou fazer spoiler, tá, gente? Vou só justificar o Vai dizer porquê. que morreu no final, O né? porquê da indicação, né? Ele quer ser grande, então aí ele tá com um amiguinho dele, 13 anos, assim, os dois. Eles vão para um parque de diversões, lá ele vê uma máquina, que é uma cabeça de um gênio, assim, e tá lá, coloca uma fichinha aqui, faz o seu pedido que ele vai te ajudar. E ele põe e fala, né, Big, né, quero ser grande. E nada, a máquina treme, acende, apaga e ele continua igual. Vai para casa, só que ele vai dormir, o menininho, e ele acorda o Tom Hanks. Só que ali é uma coisa legal, porque, na verdade, esse filme é uma aula de branding. Esse filme é uma aula de posicionamento de marca. Porque ele acorda com a idade de um adulto, o corpo de um adulto, mas o olhar e o pensamento da De uma criança. E aí, por uma ironia do destino, não vou estragar tudo aqui, ele vai trabalhar numa fábrica de brinquedos, né? Uma marca de brinquedos. E aí ele começa a falar, poxa, ele mexe... Porque ele é uma criança, ele vai ter fala um olhar assim, de criança. poxa, esse carrinho era tão legal, agora ele tá chato, não tem mais barulho, não sei o quê. Então ele vai, e aí ele acaba se transformando no gestor de experiência da marca. Então quando o produto vai ser lançado, ele experimenta, ele vê se ele gostou, se ele não gostou. Porque ele é uma criança que vai utilizar o produto. Exatamente. E desse filme surgiu essa técnica que muita gente, muita marca usa até hoje, que é a experimentação antes do lançamento. Então, você convida o público que você quer que seja o público-alvo. Você convida, atualmente, os influencers. Faz uma rodada, ouve o que eles têm a dizer. E aí, você vai usar tudo isso. E ajusta, né? Exatamente. Ajusta Porque tudo esse que é o interessante. Você ouvir o cliente e criar um produto baseado no que ele precisa. O que ele quer. Porque, na verdade, como eu disse, ele não está procurando só um produto. Está procurando mais, ele está procurando valor. E quando ele procura valor, ele quer ver as necessidades dele atendidas. Exatamente. É isso aí. É aí que muitas empresas não entendem a questão do valor. Exatamente. Fala assim, mas qual a diferença de preço e valor? Não é tudo a mesma coisa? Jamais. Não. O valor é muito importante. É aí que entra o posicionamento. Quando você gera essa experiência, você sai de uma entrega simples para uma experiência, você está fazendo realmente Exatamente. valor.
Quem já dava uma aula disso era o Jobs, né? Sim. O Jobs, Sim. quando ele era questionado pelos acionistas e tal, mas quem vai querer comprar um telefone caro desses, um computador caro desses, né? Ele dizia, a Apple não vende produtos. De tecnologia. A Apple vende uma experiência, ela vende valor, ela vende conceito. É isso mesmo. Então, você já tá pensando em comprar o iPhone 14, só de pensar o teu nome já tá na Serasa. Mas você tá pensando. Mas você tá lá. Você compra, põe na Serasa, mas você tá de iPhone. Tá nem aí, você tá de iPhone. Você não tem casa, mora de Você aluguel, tira a mas tem um fotografia iPhone. com prazer, mostrando a maçã pra todo mundo. Né? Exatamente. Você faz a selfie pra mostrar Você que você tem tá um com o laptop cartão. de outra marca qualquer, da Dell, por exemplo. Você vai na 25 de março, popularmente conhecida como 25 Boulevard, aqui em São Paulo. Aí você compra um adesivo da Apple e cola em cima da Mas marca isso Dell. também é posicionamento. É um brand pessoal. Exatamente. Né? Porque para você, às vezes, se adequar a grupos, dependendo do meio em que você estiver atuando, é necessário você estar dentro desse mercado, dentro desse grupo, usando o É iPhone. isso aí. Né? É isso aí. Que também faz parte. É isso aí, porque a gente tem o branding da marca, né? Uma marca de mercado, e a gente tem o branding pessoal, que é a mesma coisa, exatamente mesmo tudo que a gente está trabalho. falando aqui, o mesmo trabalho, só que aí a construção Da imagem pessoal. imagem. Aí a gente pode falar, claro, daquele que é, não sou eu que estou falando isso, eu também falo, tá? Mas é o mercado que fala, que é o case de mais sucesso, e esse ano, então, foi o ano só dela. Anitta, que é Exatamente. A gente ia até chegar na Anitta. Porque a Anitta foi muito criticada, foi uma cantora que realmente foi esculhambada, a gente pode até dizer assim. Mas que hoje ela é uma marca. A gente pode dizer que hoje ela é uma marca. Ela tá na capa da Forbes dessa semana, tá? É? Eu não vi essa Forbes ainda não. Mas a gente vai falar da Anitta sim. O que a Anitta fez e como que ela conseguiu se tornar o que ela é hoje? Essa referência mundial. Essa é uma ótima pergunta, porque aí não fica... Primeiro que a gente tem que separar o que nós estamos falando, que são coisas muito sérias, de gosto. Sim. Tá? Que não tem nada a ver com Não é gosto. porque você não gosta da música dela que a gente... eu, por exemplo, não tenho músicas da Anitta no meu Spotify, que é uma outra marca, né? Exatamente. Não tenho no meu Spotify. Mas a gente não pode, por conta disso, de gostar ou não gostar, não reconhecer o valor que a marca, porque a Anitta hoje é uma marca, que a marca tem e no trabalho de branding que essa marca desenvolve. Então, a Anitta, eu costumo sempre dizer assim, ela ensina algumas lições muito importantes de branding para qualquer marca, pessoal ou não. A primeira lição é exatamente a da segmentação. Escolha seu público, saiba muito bem quem é o público que você quer encantar, seduzir, comunicar, e esteja sempre ao lado desse público. Então, você não tem que encantar, você não tem que agradar todo mundo, você tem que agradar o teu público. Então, se o meu público gosta e aquele lá não, problema é naquele. Eu faço pro meu público, tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a famosa máxima, quem não é visto não é lembrado. Então, ela tá em todo lugar. Ela tem redes sociais super antenadas, ela responde, ela posta, ela faz, então tem que aparecer. E ela mesma disse numa entrevista que quando ela começou, ela batia em porta e falava assim, me dê uma vaga, eu quero cantar, eu quero aparecer. Ela fez por muito tempo, e aí até tem a ver com uma pergunta que você já fez, uma observação que você fez, né? Ela fez por muito tempo sozinha o branding. Porque ela sempre soube da importância... Aonde que ela também queria chegar, né? E da importância dessa gestão, de fazer toda, né, de gerir toda a marca. Tanto que a imagem dela era importante, né? Exatamente. Então, primeiro, segmentação, quem é meu público, esteja sempre presente, fale com esse público, dirija para esse público. Aí vem a questão do aparecer, né? Tem que estar na mídia, tem que estar aí, tem que, né? Principalmente na área que ela escolheu de atuação. Uma outra lição muito bacana que a gente aprende com a Anitta, e quando eu digo a gente, é a gente pensando em branding, pensando em gestão da marca, é conte uma história, que é o tal do storytelling, que hoje também muito se fala. Mas é muito difícil, inclusive, né? Você gerar essa história, essa conexão. Conte uma história, saiba contar uma história.
Escolha muito bem a sua parceria, né? Que são as cocriações. Então, ela sempre se associou a marcas muito poderosas. Nisso, ela foi muito, muito esperta, né? Sim. Sempre. Ela começou ali, ela veio de Girl from Rio para Girl from Moschino, from Prada, from... Enfim, né? E esse ano, realmente... Eu tava vindo para cá e eu vi o post que ela fez hoje, né? Ela ainda escreveu, que ano... Porque esse ano mesmo, ela ganhou tudo. Ela é a primeira artista brasileira a ganhar o prêmio que ela ganhou de melhor, né? E abriu portas, né? Abriu portas. Ela levou o nome do Brasil para fora. Ela tá lá. Aí vem uma outra lição, invista. Porque ela também sempre diz muito isso, né? O sucesso da marca não cai do céu. É muito trabalho, é um trabalho diário e é investimento. Você tem que investir. Investir em capacitação, investir financeiramente, investir em profissionais que vão te ajudar a fazer. E um planejamento, né? Também eu vejo assim, que às vezes a gente precisa ter um planejamento estratégico. A Anitta sempre soube quem ela queria ser. Sim. E aonde ela queria chegar. Eu me lembro de uma entrevista... Segmentação e posicionamento. Eu me lembro de uma entrevista, ela não era uma Anitta, né? Era uma funkeira e ela dizendo, gente, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos sonhos ainda, eu não fiz nada, mas ela já sabia onde ela queria chegar. E ela trabalhou isso, né, paulatinamente, realmente para alcançar isso. Ela investe inclusive na capacitação própria, sim, né? Ela foi estudar línguas, ela fala muito bem inglês. Ela participou de um programa de entrevista do Jimmy Fallon, falando inglês, que deixou o Jimmy Fallon assim, perfeito, né? Ela fala espanhol, ela vai atrás, ela aprende, ela quer saber, ela quer... E é isso. Isso é branding. Isso é gestão da marca. E aquele perigo que eu comentei lá no comecinho. O difícil não é chegar lá em cima, se manter. Você continuar se vendendo, né? Ela sabe disso, né? Ela sabe que ela veio como um rojão, de repente, e agora ela tem que continuar aqui. Sim. E como é que ela continua aqui? Ela faz um branding. Na linha dela, como a gente começou, de repente, a falar de branding pessoal, são pessoas que se transformam em marcas. Então, a gente tem a Anitta, eu vou falar dele que ele é uma paixão minha, e também tá super na onda, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele fez 3 coisas fabulosas do primeiro dia, da véspera da abertura da Copa pra cá. A primeira coisa, eu fiz até um post falando sobre isso. Ele juntou Cristiano Ronaldo, Messi... jogando e uma xadrez. Das fotógrafas mais incríveis do planeta, Vuitton, que é a Annie Leibovitz, que faz muitas campanhas, e fez parceria com a Louis Vuitton. E aí eles tiraram uma foto, né? Ele e o Messi. Né? Então você tem 2 maletas da Louis Vuitton. A que tá por cima é aquela que é o xadrez, jogo de dama, que a gente chama, da Louis Vuitton. Eles estão jogando ali xadrez com aquela cara de preocupação. Isso remete, claro, à Copa, a toda a trajetória deles. Possivelmente, né? A última Copa dos dois. Sim. Não é? Porque o Cristiano Ronaldo já está com 37 Exatamente. anos. E eles postaram a foto na véspera, no sábado. Abertura no domingo, né? No sábado eles postaram. Eles quebraram a internet. Sim. Eles quebraram a internet. Só que aí vamos voltar para o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é a marca pessoal mais valiosa hoje no planeta. E ele, no domingo, com essa postagem, ele chegou à marca de 500 milhões de seguidores. Hoje, a última vez que eu olhei, ele já estava com 503. É o mais seguido do Instagram. 503 milhões. O que alcançou, né? Isso, né? Então, ele é a marca, dizem, né? Não usam essa expressão. Ele é a marca, é o Instagram mais valioso. É o homem mais valioso das redes sociais. Né? E hoje desempregado, né? E ele faz toda essa campanha. Você entra no Instagram dele, é muito bem montado, tudo bem, ele deve ter uma equipe muito boa por trás, não há dúvidas. Mas ele tem branding. Porque tem muitos que têm a condição que ele tem e não tem o trabalho, né? E você vê, tem até, na época da Copa, passou a trajetória dele. Ele sem dente, ele realmente com a cara totalmente diferente de quem ele é hoje, referência. É um menino comum, um menino pobre, né? Que veio da Ilha da Madeira. Aliás, ele transformou... Mas com visão. Aliás, ele transformou a Ilha da Madeira, né? Ele transformou a Ilha da Madeira num polo... Já era um atrativo para turismo, mas ele transformou num polo turístico. Exatamente. As pessoas amam Cristiano Ronaldo. E um detalhe, ele faz para Portugal.
E ele é Isso acessível. ele deixa, exatamente, isso Ele ele não deixa é muito claro. é. A paixão dele por Portugal, a paixão dele pelas origens. Ele não esquece, é isso que eu tô dizendo. Todas as lições É a de branding. humildade, A Anitta o também. posicionamento. A Sim, Anitta também. conversa, não sobe, Exatamente. né, Quando ela fez o clipe, o Girl From Rio, que começou aí realmente veio o storytelling, né? veio a história dela, porque esse clipe do Girl É a From Rio história dela. é a história dela. Muita gente falou, pô, mas ela já tá nos Estados Unidos, Vai mostrar ela já a tá favela. falando, vai mostrar, é a origem dela. Ela não tem É vergonha de segmentação mostrar. e posicionamento. Exatamente. Eu nasci com esse público, é com esse público que eu vou dialogar. E foi da favela que eu vim, e a favela que me levou até aqui, E aí né? a gente vem com o Customer Experience. Sim. Ela está oferecendo para o público dela valor, experiência. Exatamente. Ela está mostrando para aquela menina fanqueira da favela que Que está é começando possível agora que chegar. é possível. Tem que trabalhar e lutar, mas é possível Exatamente, chegar onde eu exatamente, estou. é De isso onde eu vim. Mas a maioria deles, realmente, que chegam nessa área isso de música e de futebol, geralmente são pessoas realmente muito É pobres. isso aí. Né? Mas não pode trabalhando. ficar nisso. Não. Que aí, tanto Anitta como Cristiano Ronaldo mostram muito bem. Você vai atrás de capacitação, você vai Você chegou a ver você vai a se frase que ele preparar. perguntou, qual é o seu diferencial, o que você fez para chegar até aqui? Você chegou a ver essa Sim, frase, sim. né? Ele disse, o talento sem o esforço, de nada seria. Não existe. Não existe. Não existe. Você Então, quer, você corre atrás. tem que Você correr tem que atrás. investir. E aí começa, quando a gente pensa numa marca corporativa, aquilo que a gente já comentou, isso é perfumaria, então não quer investir, quer ganhar dinheiro, mas não quer investir, impossível. Não cresce. E quando é marca pessoal, a mesma coisa. Você vê o pessoal assim, vou fazer fazer curso. Gastar dinheiro com Vou curso. comprar dependendo do posicionamento, às vezes você também precisa Fazer mexer com imagem, treinamento, né? treinamento. Não, agora não. Sem investimento, sem capacitação, não adianta. E o Não posicionamento é isso. Exatamente. E não adianta você contratar os valores profissionais, porque para você manter esses valores, tem que investir nesses caras, né? Senão eles não ficam. Não. Aí também é uma coisa importante. Quando a gente fala de Customer Experience, a gente não está falando só do cliente externo. A gente está falando do cliente interno também. E o funcionário. Que hoje não é mais aquele cara que fica na empresa engolindo sapo, porque ele precisa ficar na empresa. Não, ele vai embora. Que hoje chamam de colaborador. E ele né? não só vai embora, como ele vai para a concorrência e leva os teus clientes. Exatamente. Né? E aí, o exemplo, que não falei ainda, mas quem me conhece sabe que eu não vou embora sem falar, é a Disney, né? A Disney é o case do mundo quando a gente pensa De encantamento. em encantamento. Quando a gente pensa em experiência, a Disney vem em E primeiro há lugar. anos, né? Exatamente. Se mantém Tanto anos. que quem trabalha lá não diz, eu sou colaborador, sou empregado, não. Eu sou um cast member. Encantador. Eu sou um membro do elenco. Eu faço parte e se eu não estiver aqui, faz toda a diferença. E é verdade. Porque se o time não tiver engajado, não vestir a camisa, Exatamente. não adianta. Você Exatamente. pode ter todo o processo, mas quem vai atender é o que vai fazer a sua transformação. Exatamente. E isso que a gente vê. O Customer Experience é exatamente isso. Eu queria que você trouxesse pra gente, falasse assim, gente, tem empresas, né? Nós estamos falando aqui só de grandes marcas. Mas a gente também pode falar para pequenas empresas, para empreendedores, o que eles precisam ter para realmente chegar a uma marca. A gente já deu vários exemplos da Anitta, do Ronaldo, mas é necessário um passo a passo, né? Vamos dizer assim, tem um caminho que precisa ser traçado. Quais são essas áreas que eles têm que tomar atenção, realmente, que eles não podem perder? Algumas da parte de venda e de atendimento, que para mim é uma das principais, e pós-venda. Mas eu queria que você falasse os canais também. Na verdade, assim, a gente até né? a gente até já comentou algumas coisas, mesmo que a empresa seja uma empresa pequena, uma marca pequena, né? Ela pode gerar experiência, Você né? é um empreendedor, você vai abrir aí uma startup, que seja, enfim. Mesmo assim, você ali já tem que começar a pensar na gestão da sua marca. Exatamente. Então, o primeiro passo sempre, a gente sempre fala isso, o primeiro passo é segmentação. Quem eu quero atender, quem vai ser o meu público, quem eu quero encantar. Aí você vai fazer uma pesquisa desse público. O que esse público gosta, o que ele consome. Tem todo uma pesquisa, né? Um planejamento, aí um estudo que você faz desse público. A partir desse estudo, dessa pesquisa, dessa segmentação, aí o teu segundo passo é o posicionamento.
Bom, se o meu público é um público de redes sociais, então eu vou investir na comunicação nas redes sociais, eu vou investir na comunicação por WhatsApp. Ah, não, esse público não é um público de rede social. Esse público é um público do boca a boca. Esse público é um público que eu tenho que ir lá, que eu tenho que conversar. Então, você vai investir na comunicação diferente, de um outro caminho. Então, esses são os 2 primeiros passos. Quando você deu esses 2 primeiros passos, aí você já está começando de fato E de forma diferente, né? construir a sua marca. Então, você Posicionar, escolhe a cor, você escolhe o que ele gosta, o nome. O nome é muito importante. Né? Então, eu tenho até um exemplo para falar, mas não vou falar o nome da marca, porque, inclusive, uma amiga me chamou para tomar um café e falou o nome do local. Tinha final com teca, de biblioteca e gelo. Aí eu falei, tomar um café numa sorveteria, eu falei, uai, eu não tomo sorvete, não gosto. Mas há um erro de comunicação aí. Exatamente. Por quê? O público que ela atrai é só amantes de sorvete e provavelmente de leitura. E que não tem nada de biblioteca. E era um café. Era um café com uma parte pequena de sorvete. Mas a comunicação dela estava totalmente errada. Cores erradas. A linguagem errada. Aí você vê uma marca que não está fazendo branding. Não, né? não tem brand. Não tem branding. Lindíssima. Não tem gestão de né? brand. E não vai conseguir oferecer a experiência. Não. Vai parar pelo caminho. E eu comi, maravilhoso a parte de alimentação, comida, o lanche em si. Mas eu falei assim, eu jamais sentaria aqui. Eu nunca, se você realmente não tivesse me levado até esse local, eu nunca teria sentado lá. Olha, eu vou brincar com o teu público. A gente vai falar... Eu também andei postando esses dias isso. Olha só, a gente está com... atualmente, nós temos 7.000 idiomas no mundo. Coisa. Tá? Esse número gigantesco de idiomas, ele traz 2 grandes desafios. O falar a mesma língua. Então, como é que você fala a mesma língua com 7.000 idiomas? Quantas diferenças, E né? o se fazer entender, né? O você conseguir adaptar tudo isso para a sua marca, para o produto que você quer oferecer, para aquele público que pode ser um público para o seu produto, para o seu serviço. E com os algoritmos, né? Você está separando ainda mais, né? Você está colocando nichos, né? As tribos aí. Tudo isso está gerando muito mais trabalho, né, e pesquisa para o branding, para a gestão da marca. E a gente teve aí, nos últimos tempos, um exemplo disso que viralizou, né? Os memes são fantásticos, que é a nova rede social, que é uma rede social indiana, que está aí para disputar com o Twitter, mas escreve K-O-O, que na verdade é cu, né? E aí você fica pensando assim, como é que eu vou pedir o cu da pessoa sem ela imaginar que é um assédio sexual? Não, e as pessoas, inclusive, né? brincaram com isso, acesse o meu cu. Não, e aí já vem todos os memes, né? Acesse meu cu, acesse meu não sei o quê, acesse meu... Então, entra no meu exatamente. cu, né? Quando pensaram em trazer o cu pro Brasil, né? Deviam ter pensado nisso. Na língua portuguesa, isso vai gerar um problema. Tanto que agora já estão querendo construir uma pronúncia diferente, que vai ser co, né? Co. Mas agora já ficou. Não, já ficou e cu, outra, não ele jeito. ficou famoso justamente Por causa disso. Né? Você não fez vai uma falar. e fez uma conexão com o Twitter que estava se afundando e tinha tudo a ver Exatamente. com Ninguém problema, vai falar né? assim, me passa o seu co. Não, né? já Me passa pegou. o cu. Agora vai ser essa coisa. Né? É isso. Isso é branding. Então, você percebe a presença do branding ou você percebe a ausência, É a ausência do brand. Porque ele pensou só na língua dele, né? Exatamente. Ele não fez uma conexão de uma startup São, mundial, assim, né? São furos que a gente sente e aí na hora você fala, poxa, não tem alguém trabalhando aqui com a gestão da marca. Não tem alguém aqui pensando no valor que vai entregar para o público. Exatamente. Né? Eu vi esses dias uma reportagem, inclusive, de um espião alemão que estava aqui no Brasil. Alemão não, russo. Russo. E o nome Sergei. A pronúncia dele era Sergei. Eu falei, a conexão aqui no Brasil
A linguagem, né? É que é um nome muito comum, né? Russo, né? Sergei, a gente tem alguns músicos aí, Sergei. Acho que esse, até pelo fato de você ter alguns nomes, o seu nome Sergei na música, né? Até no rock e tal. Dá, claro. Hoje em Aqui, dia... se você hoje chegar em e dia, falar assim, qual é o seu nome? Sergei. hoje em dia as pessoas estão mais maliciosas, né? Né? Mas já é um nome que já tem uma estradinha. Agora, o cu foi inevitável, né? É de cair o cu da bunda, né? O cu é inevitável. Não teve jeito, assim. Virou Agora, um meme da vez. Verdade, Pita. Agora, você é palestrante, né, Pita? Você dá Sim, palestra, além de professora, uma excelente professora, mas você dá palestra para muitas marcas grandes. Você poderia abrir um caso em que você realmente trouxe alguma transformação, um caso de sucesso, em que você realmente trabalhou? Porque grandes marcas só Sim. chegam a ser grande com um bom trabalho. Isso é verdade. Então, ele investe no brand, ele investe na experiência, ele investe no conjunto. Né? Você não consegue, inclusive eu fiz uma análise da Nespresso, um trabalho para a Nespresso, e eu percebi como é a questão do brand. Eles trabalham muito arduamente. É nos detalhes, é na fichinha, tá ali, é no minimalismo. Então, você vê que realmente o público que ele quer atingir não é um público que realmente compra um café de mercado. É um público elitizado, que realmente busca a degustação de um café fino. E até a loja, a apresentação dessa loja é voltada para esse público. Então, a linguagem, a comunicação, tudo é realmente conectado com isso. Porém, há falhas. Por mais que isso esteja todo trabalhado, a gente chama isso nas pontas. Né? Às vezes vem do topo, top-down, mas na hora que você vai para a execução, tem falhas. A loja estava com algumas coisas que precisavam de ajuste. E o que eu senti mais falta, eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Nespresso. Eu amo, não, maravilhosa, mas uma loja que vende café não tinha cheiro de café. Né? Então, assim, o que você traz de diferencial para essas marcas, porque mesmo elas sendo grandes e tendo um excelente trabalho de brand, de investimento nessa área, existe ainda. Olha, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? E como eu já falei da Mercedes aqui, então eu vou de Mercedes, tá? E vai muito bem, a Mercedes, a Mercedes, ela cometeu um grande deslize aqui no Brasil, quando ela foi lançar o Mercedes Classe A, o novo, né, Mercedes Classe A, que seria o carro popular da Mercedes. Aí o que ela não, né? O que o pessoal dá, por isso que eu falei, branding não é publicidade e propaganda. Você contrata uma agência de publicidade e propaganda, você tem que colocar essa agência dentro do DNA da empresa. Olha, nossa empresa é assim, o nosso público é esse aqui. Mas você imagina o quê? Que uma agência que vai fazer uma campanha para Mercedes... Vai fazer o estudo, né? Já conhece, inclusive, né? Mercedes, né? Sim. Muito bem. Então, eles fizeram um comercial para Mercedes que muita gente pensou que era mentira, que era montagem, né? E não era. Eles puseram uma pessoa, um piloto, manobrando o Classe A, então ele dava umas piruetas, fazia umas coisas assim, e a música que tocava era o funk. Ah, leleque, leque, 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 oh, lele. E aí, tem nada a ver com caiu o público, muito mal, né? porque o público da Mercedes não ouve funk na Mercedes. Não. Ah, mas é o carro popular, a gente quis colocar ao lado. Mas gente, é um popular, mas é um popular da Mercedes. É um popular Mercedes, não né? é um qualquer Exatamente. um ainda que vai andar. Popular da Mercedes tem o preço de luxo de uma outra. Exatamente. E aí isso foi um fiasco, virou também case. Piada, né? Piada, mas mais do que isso, coisa mais séria, virou case de estudo. Nossa. E eu estive na Mercedes falando com o pessoal de comunicação e levei, né, essa história e trabalhamos em cima disso. E eles imediatamente, Pita, pelo amor de Deus, você não bota isso nas suas aulas, né? Eu falei, não, eu coloco nas minhas aulas, sim. A gente tem que estudar também os erros, né? Porque os erros que nos ensinam. Exatamente, para mostrar. Não só os acertos. E desde então eles vêm, né, tomando, sempre tomaram, eles têm muito cuidado, eles fazem um trabalho primoroso, mas com essa coisa do regionalismo e como que tudo E talvez estava no auge a música, né? como Talvez tudo uma forma isso de vai conexão. funcionar e tudo mais. Foi muito engraçado porque eu sempre tô lá na Mercedes e eles sempre vêm falando, a gente já sabe.
Você vai falar do nosso leleque. Não fala mais disso, A pelo gente amor já de sabe, Deus. né? Já aprendemos com o erro. Aconteceu isso, foi uma coisa bem legal. A campanha do cachorro, não sei se todo mundo vai lembrar, Eu não lembro. foi uma outra marca, né, que fez isso, do cachorrinho, que era para lançar um carro que tinha uma coisa mais de pegada de tiozão e tal. E aí puseram um bulldoguinho francês, o cara levando o bulldoguinho francês para tomar banho. Então houve todo um trabalho de estudo. Que cachorro que hoje tá super em alta. Né? Então aí a coisa já começa a ser trabalhada de uma maneira diferente. Então eu posso dizer que eles não chegaram onde chegaram por minha causa, mas tem um dedinho de pita ali que ajuda a manter onde estão. Sim. Né? Que isso é importante. Uma coisa que me chama muita atenção é que, por mais incrível que pareça, as empresas poderosésimas, as marcas poderosésimas, são as que realmente estão preocupadas em chamar palestrante, workshop, treinamento para manter. Sim. E as pequenas, muitas vezes, ainda com aquela mentalidade, eu não vou gastar dinheiro com isso não é preciso ainda, mais pra frente vou crescer mais. É claro que elas precisam, agora que elas precisam para realmente crescer. Exatamente. Fazendo até um paralelo, né, a Balenciaga, ela usou exatamente o lixo, o oposto, né, da grife, né, porque nós estamos falando de luxo, e ela usou o lixo, né, o saco de lixo, usou um tênis velho. E ela teve agora outro escândalo, né? E ela usou isso a favor, né? Na verdade, não foi uma forma negativa, né? Ela tá sempre aí. A Balenciaga é um caso a se estudar, né? Porque ela vem trabalhando com um branding meio na contramão do luxo. E vende luxo, né? Tá fazendo um sucesso danado, né? Sim, tá todo mundo falando. Porque eu acho que ela tá indo na parte de mídia de escândalo, né? De chamar atenção, de estratégia nesse sentido. Mas é perigoso. É o que eu penso também. É perigoso. Porque até que ponto... A gente tem que ver até que ponto ela vai se sustentar. Né? Até que ponto eu vou associar a minha marca a um luxo, de luxo a um lixo. Né? A algo sujo. E agora, esse escândalo aí que ela tá envolvida, nem quero comentar a fundo, porque a coisa tá ainda acontecendo, que é o escândalo da pedofilia, né? Desse último... Enfim. E pode ser algo que realmente que derrube... Pode ser alguma coisa que derrube, que queima a imagem. Sabe, aquela coisa, não dá. Balenciaga já deu, né? Sim. Aquela coisa já. E outra, né, quando entra nessas coisas, as pessoas também não vão querer mais a imagem atrelada. E aí né? a gente vai ter que fazer uma outra coisa, quando eu digo a gente, né? Quem trabalha com branding, né? Que é o que a gente chama de reposicionamento. Então, lá no começo, você fez posicionamento. Se posicionou no meio do caminho, alguma coisa falhou, se perdeu, você faz o reposicionamento. Como a gente está falando de marca de luxo, a gente pode pensar na Gucci, né? Sim. A Gucci, nossa, casa Gucci. Aí, de repente, ela começou a vender tudo. Era o chaveirinho Gucci, era o saleirinho Gucci. Nada a ver com o mercado do luxo, isso. Não. Aí ela foi afundando. Quando ela falou, não, peraí, parou, tira tudo, perdeu muito dinheiro, porque ela ganhava com penduricalho, né? Sim. Eu não posso comprar uma posicionamento, roupa, eu não posso comprar uma roupa, eu compro um chaveirinho e saio por aí ostentando. Sim. Não, mas não é isso que eu quero. Por isso é que você tem que pensar quem você quer atingir. Isso. Né? A Chanel fez isso, exatamente, né? A Chanel tirou todos os produtos de qualquer loja, só Maison. É o meu produto. Eu não quero meu produto exposto em qualquer lugar. Aí a gente tem uma outra marca que dá pra gente trazer aqui, que também faz um trabalho de branding esplêndido, né? Chanel é maravilhosa. Que é a Johnnie Walker. Né? A Johnnie Walker é incrível. Ela não quer ver o cara bêbado na rua, na esquina, caído com uma garrafa de Johnnie Walker. Por isso, ela começa com campanhas, inclusive, que não são nem acessíveis de entendimento. Há campanhas da Johnnie Walker que você tem que parar ali e ficar pensando 2, 3 vezes o que eles estão querendo dizer ali. Por quê? Porque é pro público dela. É esse público só esse que eu quero público atingir. Que entende. Você não né? entendeu? Mas você não é meu público. Não é pra você entender mesmo. Não é pra você comprar. Não quero você comprando, né? De novo, segmentação e posicionamento. E, claro, uma pitadinha de inovação, que é o tal do branding innovation. Né? Não fazer também o que a gente até poderia falar um pouco, né? Além da gente hoje, o que eu percebo, a gente está na era da experiência, tudo está voltado para atender melhor o nosso cliente, o cliente das empresas, né? As empresas hoje pensam muito em como atender esse cliente e como manter esse atendimento, né? Como que a gente consegue realmente sempre melhorar esse atendimento, buscar mais
Novidades, eu acho que através da inovação, né? Então, A gente inovação, sempre tem que trazer mais experiências, não né? só a inovação, mas também trabalhar a capacitação contínua do teu profissional. Né? Então, mostrar para ele, uma coisa que eu sempre digo, não dá para ele sofrer da famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci Já assim, eu vou cresci morrer assim, vou morrer assim. Muitas morrem assim mesmo. Né? Então, não inovar. Exatamente, você vai capacitando tanto para inovação, como para continuar estudando o público, porque o público muda também, Muda. aí você acompanha essas mudanças do público. E as mudanças Então, estão muito isso rápidas, né? Muito rápidas. Hoje é uma coisa assim assustadora. Antes você podia, vou mudando devagarzinho. Agora não, agora E é constante, ou porque... muda ou te derrubam. Não Exatamente. tem muito, né? E hoje a gente tem acesso a muitas marcas boas hoje, que talvez não tem tanto nome, mas que a gente hoje já consegue trabalhar. Por isso que tanto no branding como no customer experience, a gente diz o seguinte, o que vai manter uma marca no mercado hoje? O que é o diferencial e o que é esse instrumento de sobrevivência? É você entregar valor. Ponto. Tá? Por quê? Porque preço está muito equilibrado. Qualidade também está muito equilibrado. Mas agora, valor não. Agora, depende também do tipo de empresa, né? Porque tem empresas que querem brigar pelo preço. Então, mas você tem... O que você mesmo tem que ver... essas empresas têm que buscar gerar experiência. Mas o que você tem que ver é o seguinte. O que é valor para o teu cliente? Tá? Sim. Então, para muitos clientes, o que é desconto, valor? Né? É o preço. Então, eu entendo como valor uma marca que me oferece o produto com o menor preço. Rapidez, né? Às vezes me entrega um produto rápido. Outro diz Outro... assim, eu entendo como valor o status que esse produto vai gerar. Sim. Outro, eu entendo como valor o bem-estar na minha casa. Então, por isso que a segmentação é o primeiro fundamental. passo. O que é valor para aquele público? Porque valor não é valor igual. Aí a gente volta para aquela coisa antiga do marketing, mas que muita gente não dá muita bola, mas que é muito importante, que é a tal da pirâmide de Maslow, né? Que você tem ali as necessidades e os valores e como que as pessoas entendem. Missão, isso. valor e... Missão, valor e visão, né? visão. Onde você Exatamente. quer chegar. Então, você tem aí... Você tem que ter isso muito estabelecido. Exatamente. Né? Realmente, quem é você... Quem é o seu público e aonde você quer chegar. Exatamente. Se o teu público é um público popular, né? E claro que para ele o valor é o preço, mas também atendimento. Porque ele é um público popular, ele é um público que busca também experiência, preço, né? Mas ele também quer ser bem atendido, claro. Ele também quer ter uma pós-venda, claro, é muito importante. Claro, então aí entra o valor, a experiência como um todo, a jornada como um todo. Muito bom, Pira. Você deu corda, ó, você deixar, fica aqui até meia-noite. Não, mas eu acho que a gente conseguiu abordar tudo, porque o objetivo aqui desse podcast realmente era trazer esse tipo de conhecimento. Porque muitas empresas precisam ouvir o que a gente está falando aqui hoje, né? Da importância realmente deles investirem no próprio cliente dele, que é o cliente que mantém uma empresa de pé. Essa é a verdade. Se eles não investem nesse propósito, eu não vejo como continuar, se manter realmente. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente trouxe um conteúdo muito legal. A Pita, como ela mesma falou, é uma especialista nisso, trabalha para grandes marcas e algumas ela até mencionou aqui. E eu fico muito, muito feliz dela ser a primeira entrevistada aqui nesse podcast. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo seu convite. Eu que te agradeço, Dani. Eu te agradeço mesmo. Muito obrigada. Fico muito, muito feliz. Prazer enorme, viu? Eu agradeço. Se quiser falar também alguma coisa... Eu vou deixar, como a gente falou de Disney, né? E a Disney é uma paixão minha, quem me conhece sabe. Eu vou deixar uma frase aqui, que é uma frase de um dos CEOs, que foi um dos CEOs mais emblemáticos da Disney. Ele ficou muitos anos no comando da Disney, que é o Michael Eisner, né? Ele sempre dizia assim, nós não colocamos as pessoas na Disney, nós colocamos a Disney nas pessoas. Show, né? Isso é branding. Isso é branding mesmo. Isso é branding. Você quer deixar suas redes sociais para eles? Olha, falar sobre sua empresa, então, o nome minha empresa ficou aparecendo aqui, né? O logo, fiquei muito feliz com isso. É a MMP, Assessoria e Comunicação. Eu tenho também a honra de dizer que o meu sócio, que é o MM, é o Miller Maia, né? É o Maia, é o homem enciclopédia, que as pessoas adoram, né? Tá lá sempre na 89, inovando e trazendo, né?
Então, a minha empresa é a Miller Maia e Pita, uma empresa que não é uma agência de publicidade, é uma empresa de assessoria, de consultoria, de comunicação, tanto na parte de treinamentos, de workshops, como nessa parte também de imagem e tudo. Então, é uma parceria muito legal aí minha e do Maia, já de muitos anos. Né? Se vocês quiserem me seguir, tem o Instagram, que é @profespita, sigam lá. Ou então, meu LinkedIn, Ana Lúcia Campos Pita. Seguem lá, gente. Vocês não vão se arrepender. É uma excelente professora, palestrante, consultora. E foi um prazer, viu? Prazer foi todo meu. Foi um prazer ter você aqui. Agradeço muitíssimo. Obrigada, eu que te agradeço. Então, pessoal, vocês vão ficando aí com esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem realmente gostou, curte. Siga o nosso Instagram, siga a Agência Boss. Nós vamos trazer muito conhecimento para empresas a partir de agora. Esse é só o primeiro de muitos que virão, com fé em Deus. É isso aí. E vou aproveitar também para fazer uma propagandinha aqui da própria Dani, tá? Que é... Claro, a gente tem que mostrar o que realmente trouxe, né? Porque o que me trouxe aqui. Eu recebo muitos desses convites. Alguns eu atendo, outros não consigo, mas o que me fez aceitar o convite da Dani é que ela foi uma aluna que sempre fez o seu branding pessoal. Uma aluna que estava ali presente, que trazia exemplos, que participava, que queria fazer a diferença, não estava ali só de corpo, né, para responder a chamadinha. E isso vai construindo a imagem. Então, do mesmo jeito que vocês constroem a imagem do professor, do palestrante, o professor, o palestrante, ele constrói a imagem do aluno, ele constrói a imagem dos colaboradores de uma empresa, daquela marca. E isso me trouxe até aqui. Então, eu quero dizer para o teu público que, olha, vale a pena, sigam a Dani, sigam o podcast dela, que com certeza vai trazer muito, muito a vocês, tá? Ai, que bom. Fico tão feliz de ouvir isso, gente. Muito obrigada, professora. Imagina que é isso, eu que agradeço. Viu, gente? Obrigada, pessoal. Vão ficando aí com a... Aí depois a gente corta, né? Obrigada, gente. Até a próxima.